Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Eu fiz uma entrevista aqui com uma atriz chamada Cris Couto, você deve conhecer a Cris, Sim, e a gente, ela me ensinou uma lição interessante, porque assim, hoje em dia é uma paranoia por visibilidade, pois é. e eu busco aqui, graças a Deus tenho conseguido, mais do que visibilidade, eu busco credibilidade. Uhum. Que é tão importante, ou mais até, de repente, do que você ter bastante visibilidade. É mais ou menos isso que você está me falando, não é isso? Ah, com certeza, né? Hoje em dia você tem muita coisa, às vezes você seleciona atores, isso eu já ouvi falar, né? E parece que é verdade, você seleciona atores pelo número de seguidores, etc. Isso é uma coisa, Que por exemplo, na absurdo, minha né? época, quando eu comecei, isso era seria inacreditável. Se eu me falasse uma coisa desse tipo, não, não é possível. Né? Claro que tinha particularidades de escolha, né? Sempre tem, em qualquer profissão, né? Só Sim. Às vezes você na não tem perfil atuação. para aquele personagem e o outro ator tem, E e tem que tem. Às vezes entender tem isso, né? não, e é normal Agora, também você ter os diretores ou autores que trabalham com a sua turma. Isso é absolutamente normal. em É uma qualquer, relação de confiança, claro. qualquer ramo de atividade. Agora, isso, nesse sentido, por exemplo, no Brasil, sobretudo, sempre e até hoje, a carreira artística é uma carreira muito instável. Você hoje tem Uhum. trabalho, ganha bem, amanhã você não tem trabalho e tem que ficar correndo atrás. O Telmo, em algum momento, pensou em desistir, seguir outro caminho? Ou, pelo menos, paralelamente, tentar alguma coisa, ou não? Ou você teve foco? É, a minha história é muito particular, né, Américo? Porque como eu tinha essa outra profissão, né, de informático, né, de sistemas, eu ainda conseguia me estabelecer um bom tempo com esse Isso. trabalho, né? Eu trabalhei durante muitos anos na Universidade Federal do Rio, na FRJ, é, e era um trabalho que, de certa forma, acabou dando super certo para mim durante um período, porque quando veio o advento da internet, né, e tal, e e-mail, contas, eu passei num período a tomar conta de um laboratório que eu trabalhava com alunos de pós-graduação de engenharia. Não tratava de nada de engenharia, mas eu tomava conta desse laboratório, tipo, abria conta para os alunos, né, Ah, fazia tá. suporte de e-mail, essas coisas. Então, era um trabalho de suporte. Então, isso me permitia ter uma certa flexibilidade de horário. É Tá. óbvio que eu tive uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que era o meu chefe, que na verdade é um grande amigo, não é à toa que ele é padrinho do meu filho, que é o Fernando, que foi um cara muito compreensivo, muito parceiro, mas assim, eu sempre nunca deixei furo também, entendeu? Então assim, foi uma parceria, mas o Fernando me liberava mais cedo para ensaiar,
eu às vezes precisava fazer uma viagem, trocava minhas férias, então tinha um jogo. Eu me matava, cara, para poder ter, né? Sim. Mas dava certo. Então, Então, você teve assim, eu nunca. foco, apesar de você tinha uma atividade que te sustentava enquanto você não podia se sustentar disso, mas você teve foco. Você não, Tive foco. nenhum momento pensou em abandonar. Não, abandonar não, mas eu dei algumas esmorecidas, cara, porque é uma profissão muito difícil. É muito difícil. Você toma muita pancada, cara. Você toma muita pancada, dá muita coisa dá errado. O Bujan fala uma coisa maravilhosa, né? Nós não somos ninguém sem os fracassos. É um pouco isso mesmo, né? Os Quero falar de fracassos. fracasso daqui a pouco também. Mas Nossa, tem alguns. agora, Mas os fracassos vão nos moldando. Ah, além disso, Thelmo, tinha uma coisa, eu não sei se a tua geração ainda enfrentou isso, mas gerações anteriores à sua, e cada vez mais, quanto mais para trás, acho que maior, do preconceito, que é uma profissão que todo mundo gosta de arte, todo mundo consome arte, mas ninguém queria filho artista, ninguém queria é, é, gente sua ligada a esse meio, porque o artista ou era vagabundo, ou era maconheiro, ou era gay, ou era prostituta. Você, você, a tua geração não teve isso, né? Ou você ainda tinha isso? tinha, imagina. Não, uma das coisas que eu mais escutava na minha vida é. Como é que é? Eu falei, tô com. Convidava as pessoas, tô em cartaz no teatro tal, vai lá me assistir. Ah, legal, você em que dia? Tal, tá. E você tá trabalhando? Tô, né? Eu tô fazendo uma peça. Mas até hoje, isso até hoje, né? Mas além de ator, Até você faz o hoje. quê? Tá, Total. Mas tinha, por exemplo, meu pai, né, meus pais, eles ficaram muito preocupados, né? Quando eu comecei a fazer. E quando eles começaram a ver que eu estava indo para uma coisa séria. levando a sério realmente, né? Que queria construir uma carreira. E a única coisa que eles me pediram, e para mim isso não foi um sacrifício, né? Entendi perfeitamente, foi que eu terminasse a faculdade Então, de informática para me sentir seguro e tal. E eu fui terminar. Porque na verdade eu nunca dissociei uma coisa da outra, na verdade, porque quando eu vi eu estava fazendo as duas coisas juntos, né? mas Realmente, entendeu? nesse caso particular do teu pai, não me parece, pelo seu relato, preconceito, mas sim preocupação com a instabilidade. Sim, 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 sim. Tá. É. Não, preconceito eu não sofria, assim, preconceito. Não, claro que tinha, no sentido de a gente, nós, na minha geração, é uma geração que precisou evoluir, né? Eu acho que hoje a geração do meu filho é uma geração muito mais correta, muito mais antenada com o movimento do mundo. Mas eu tinha, né? As brincadeiras recorrentes, como eu estava fazendo teatro, que agora então é gay, não sei o quê, esse tipo de. Era o que tinha. E isso era a forma de preconceito, que na época você, tal, mas é uma coisa que, né, é impensável, né, hoje em dia. Foi uma evolução, acredito, que a minha geração teve que passar, né? Que a geração do meu filho, por exemplo, já é uma outra história. Agora, então, vou dizer uma coisa. Toda a tua formação foi teatro. Você aprendeu e estudou depois teatro. Mas aí surgiram, acho que na sequência, televisão e depois o cinema. Me corrija se eu estiver errado. Televisão antes do cinema, não é isso? Na verdade, o meu primeiro trabalho em Olha, audiovisual, eu fiz ainda na escola, como aluno, eu fiz um curta da Rosane Lima, que hoje é uma roteirista, né, autora roteirista, chamava Eu Dirijo, Deus Me Guia, que era uma história muito interessante de uma geração no futuro via uns caras dentro do ônibus, corriqueiro no ônibus, e começa a fazer uma análise daquela geração de, sei lá, 200 anos atrás, uma análise antropológica. Era interessante, assim, era uma piada, mas com grande profundidade, assim. E foi o meu primeiro trabalho audiovisual, foi esse. Esse curta foi para festivais e tal. E, efetivamente, foi um dos meus primeiros trabalhos. Profissionalmente, como é que eu fui parar, na verdade, no audiovisual, né? Eu fiz aquela coisa básica quando terminei a escola, deixei meu material na Globo, na Manchete, tinha a TV Manchete ainda e tal. E, e eu fiz um curso
Quando acabou essa minha companhia, eu fui fazer um curso que foi um curso também que me transformou muito. Um curso com a Tezuka Yamazaki. Uhum. Tezuka era maravilhosa, né, Pera, cara? Sabia tudo de campo. Era, não, continua sendo, mas enfim, na época ela era uma referência muito forte. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer esse curso com ela. E ela fez um trabalho em cima do Eles Não Usam Black Tie, do né? Guarnieri. Do Guarnieri, que foi maravilhoso, né? Todos os atores e atrizes eram Tião e Maria. A Uhum. gente trabalhou duas cenas e apresentamos depois no final. E na época a Tizuka curtiu muito o meu trabalho e eu aprendi muito nesse curso. E aí ela me convidou para fazer um longa dela, que foi o Fica Comigo, que eu fiz uma participação muito pequena, quase não tinha fala e tal. Você lembra Mas você lembra o personagem? era um capanga, O não me lembro o nome do policial corrupto. policial corrupto, exatamente, exatamente, esse mesmo. 1990, 1998. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Essa Diga. pergunta foi para saber de você se o jovem rapaz que estudou teatro, que aprendeu teatro, que se identificou com o teatro, são gestos largos, projeção de voz. No cinema e na televisão tem microfone, você tem que falar baixinho. Mesmo Sim. gritar, você tem que gritar baixinho. Uhum. Gestos contidos, continuidade completamente diferente do teatro. A adaptação foi fácil? Foi, cara, sabe por quê? Porque eu sempre fui muito ligado. é, Primeiro que eu sou um ator que escuto muito a direção, né? Eu Tá. sou um ator que eu acho que para mim a direção é fundamental para ajudar, é fundamental no meu trabalho, né? Eu confio na direção. Quando eu estou num trabalho, eu preciso e confio demais na direção. Então, assim, é, quando um diretor vem falar comigo, olha, vamos diminuir, vamos fazer mais aqui e tal. Então, isso foi um aprendizado muito bacana para mim, muito tranquilo, no sentido que eu não sou um ator que fico criticando. Se alguém vem me criticar e fazer uma correção, para mim é absolutamente natural, faz parte do trabalho, E né? provavelmente, se deve ser um observador, deve ter, tanto num caso quanto no outro, observado outros atores. Isso acho que ajuda também, né? Sim, sim. Esse primeiro trabalho, por E exemplo, deve ter contado também com a generosidade de quem era mais experiente. sem dúvida, né? Esse primeiro trabalho, por exemplo, da Tijuca, o protagonista era o Fagundes, então eu observava ele o tempo todo, né? Como ele entrava, a tranquilidade dele, como ele entrava na cena, quando ele fazia, né? E fui sacar. Aí, claro que eu conversava muito com os câmeras também, porque os câmeras são pessoas que mais te ensinam também na televisão, né? Eles E, sabem tudo, e né? pode te derrubar Pô, se quiserem, né? também, entendeu? Mas, assim, ainda bem que até hoje eu nunca tive esse problema. Só trabalhei com profissionais incríveis e eles te auxiliam também. Mas não foi uma adaptação difícil, não. Foi tranquilo. É claro que com muita observação, cada trabalho foi me ensinando uma coisinha, cada trabalho foi me ensinando uma coisa, né? Mas não foi um chocante para mim, né? Enfim, e no teatro, eu sempre eu gostava muito de rapidamente saber minhas marcas, saber para onde eu vou e tal. Eu acho que isso ajuda muito na continuidade, né? O pessoal de continuidade, né, nos trabalhos que eu faço costuma dizer que até mas é bom que a gente nem se preocupa contigo. Você sabe a hora que você levanta a mão, sabe a hora que você faz, sabe a hora que você faz aquilo. Então eu costumo ajudar o pessoal da continuidade. Então não dou. Quando eu tenho dúvida, eu vou lá, pergunto. A gente aprender e saber o seguinte, que todo mundo que está ali está trabalhando em conjunto. Então, todo mundo, você precisa do trabalho dos outros precisam do seu. Então, é isso. E vai se adequando nessa história, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Não, mas com certeza, nem Nem, monólogo, muito nem no menos. monólogo, é isso que eu ia te falar. Te É. falar. Agora, agora diz uma coisa: o acolhimento, você foi bem acolhido? Você se sentiu bem acolhido quando você chegou? Você diz o que Pelos nesse primeiro colegas, trabalho? Não, no filme, não, é, na carreira, de uma maneira geral. olha, teve momentos e momentos, né, Américo? Assim, é muito duro para um ator, e até hoje atores da minha geração, mais jovens,
quando você, por exemplo, cai de paraquedas numa novela ou numa série para fazer uma participação. Novela, eu acho pior, né? Porque às vezes você está numa novela, já tem 100 capítulos no ar e você te convida para uma participação, que às vezes é uma participação bacana, e você cai de paraquedas ali e você não sabe qual é o contexto, né? Qual é a temperatura que está, você não sabe se tá uma novela que está indo bem, está todo mundo se amando, é uma novela que já aconteceu as duas coisas comigo, já entrei, eu fiz muita participação. E foi uma coisa também que me deu uma escolada, sabe? Eu optei por fazer muita participação, porque cada participação dessa ia me dando uma experiência, uma cancha, diretores diferentes e tal. Entendeu? Isso para mim foi bom até um determinado momento. E eu fiz de tudo, cara. Peguei trabalhos que estavam super legais, que as pessoas estavam se amando, e peguei trabalhos que as pessoas não se aguentavam mais, doidos que acabassem, e cheguei eu lá, caí de paraquedas ali para fazer. Então, claro que às vezes a recepção não era lá essas coisas, mas, bicho, eu estava lá para fazer meu trabalho. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu estou lá para isso, e vamos embora. Claro, se você é muito bem recebido, e ainda bem que na grande maioria das vezes eu fui muito bem recebido, você se sente acolhido e vai embora, e fica tudo mais fácil. E, Quando não é, e, você se segura. e ser bem acolhido, eu acho que ensina a acolher bem também, né? Porque acolher Ah, bem mas é importante, sem né? dúvida, É. né? Sem dúvida, isso eu acho também, né? Eu acho que. Mas isso, essa questão do. Acho que o teatro te ensina muito isso, né? Eu acho que o teatro, como O você passa acolhimento. muito. Porque como você passa muito perrengue, essa que é a verdade, fazendo teatro, né? E não digo só no sentido de grana, de público, não. É o perrengue do fazer teatral mesmo, dos ensaios, das inseguranças, né? De achar que está tudo ruim e de repente não está, e de voltar e tentar de novo, e tentar outro caminho, né? O teatro tem esse sofrimento, que é um sofrimento bom pra caramba quando você chega a um resultado legal, né? Mas ele tem esse sofrimento, tem essa demanda, O processo é tem o enriquecedor. processo. É. Entendeu? Então acho que isso te dá te deixa calejado para outras coisas na vida, né? Eu quero falar em processo, eu quero falar do teu processo de composição, mas antes eu quero saber duas coisas de você. Primeiro, você lembra do, do nome de todos os personagens? Se eu fizer uma brincadeira rápida com você, disser a novela, o filme, você vai lembrar do personagem, ou dizer, por exemplo, eu vi um aqui que me deu uma curiosidade. Espera aí. Orson Welles. Ele faz algum tipo de referência a Orson Welles? Eu fiz o filme do Silvio Bach, Lost Swag, que eu fazia o Orson Welles. What a marvelous coincidence! Stefan Zweig at Carnival in Rio! Ah, você fazia o Orson. Então. Aí, Fazia se eu te o Orson perguntar, Welles. por exemplo, aqui, Bruno, não, foi participação especial. Eu vou pegar um episódio, uma coisa que você fez inteira. Por exemplo, Detetive Alberto, uma participação especial. Onde? Negócio da Nossa! China. Ah! Negócio da China, pode crer. Foi uma gravação no final do ano, no Natal. Aliás, Não me lembrava do nome do personagem. Eu vi recentemente o trabalho seu, aliás, da equipe toda que eu fiquei fascinado. Eu quero falar um pouco mais sobre isso Aham. mais para frente, que é o Pedro Leal. Mas vamos lá. Então, como você fez muitas participações especiais, é mais difícil lembrar o nome de um personagem de uma participação especial. O Pedro Leal, por Uhum. exemplo, você sabe, né? Ah, com certeza. Até, até porque foi, até porque foi mais recente, mas também foi um trabalho inteiro, né? E outra coisa que eu queria saber de você, antes de falar de composição, você tem pudor em pedir trabalho, em pedir papel, de ligar para as pessoas, tem papel aí para mim? Ou você não gosta disso? Olha, para mim nunca foi fácil isso. Eu já fiz. Não vou dizer que eu não fiz, mas fiz com pessoas muito próximas. Tá. Não é Pessoas. vergonha, né? Mas Não, é uma não. coisa de cada Mas um, individual de cada um, né? é individual, não é uma coisa assim que é um. Eu, não- ó, em absoluto, eu acho que eu não estou aqui julgando absolutamente ninguém que faça, mas para mim é difícil, realmente é difícil. Mas já Se fiz com for- amigos queridos, porque é a mesma coisa do que a pessoa pergunta para você se topa fazer um trabalho comigo e tal, acho que é exatamente a mesma coisa. Mas para mim é difícil. É Não é meio uma coisa que eu se diria para. colocar na posição de quem pode escalar, né?
Mas eu já fiz isso, por exemplo, com pessoas muito amigas e com quem eu já tinha trabalhado em projetos que eu olhei assim, nossa, que projeto incrível, eu gostaria de fazer parte. E aí eu pego um telefone e ligo para uma pessoa amiga que está envolvida e pergunto, como é que está? Eu nunca ligo assim, falei, pô, tem uma coisa para mim, falei, como é que está? Já estão fazendo seleção e tal. E aí essa pessoa fala, não, tá assim, assim, assado, será que o que você acha? Se fizer, eu acho que não vale a pena, e É isso que aí eu te encerra o pergunto. assunto também. O não te ofende, o não te magoa. Não, de jeito nenhum. Até porque eu falo realmente isso da maneira. E eu estou sendo bem sincero quanto a isso. Eu realmente, as poucas vezes que fiz foram com pessoas muito próximas que estavam envolvidas, sabia que estavam envolvidas no projeto de alguma forma. E já tive coisas assim, retornos maravilhosos também, por outro lado, né? Uma vez, só citando um caso de uma pessoa que é o Daniel Dantas, que é um querido amigo, e o Daniel, fiz uma leitura com ele em 2006 do Macbeth, Shakespeare. Nós apresentamos no teatro uma leitura e estava o Nelson Dantas, pai dele, ainda estava vivo, a André, a irmã. E o Daniel, ali em 2006, virou para mim e falou assim: quando eu conseguir patrocínio para montar, você está no elenco. E aí, em 2010, um belo dia, eu abro o jornal o Globo, falei, as estreias do ano, era início do ano, comecei a ler estreias desse ano que vão, expectativa e tal, e Macbeth, com Daniel Dantas, Renato Sorrato e Elmo Fernandes. Então, assim, esse tipo de. Isso não tem preço, né? Daniel Dantas, quem é o outro? Renato? Era Renata Sorrá Ah, Renato e Sorrá. eu, né, falando que vocês estariam no elenco. Eu fiz esse espetáculo realmente pela direção da Verbal, e isso não tem preço, né? Ele falou para mim 4 anos antes que quando conseguisse patrocínio eu estaria dentro, e 4 anos depois lá estava eu. Então tem esse retorno também que é muito legal, né?